Olá, pessoal! Boa tarde! Estamos aí novamente, mais uma live. Essa super live aí que demorou para sair devido aos probleminhas aí que a gente teve no Instagram essa semana, mas enfim, vamos aí falar um assunto muito interessante e na verdade é um dos assuntos mais bonitos, né? Mais plenos que existe no mundo do yoga. Nós vamos falar sobre como confiar aí no fluxo da vida, né? Qual que é essa chave que a gente precisa virar para que a gente possa ter mais confiança, para a gente deixar fluir esse sentido da vida, né? Então, por que nós estamos aqui? Quando nós estamos fazendo as coisas, né? Como que a gente vai saber se vai dar certo? E se não der certo? E a gente tem todas essas questões dentro da gente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, com esse princípio do yoga que se chama Isvara Pranidhana, que na tradução literal quer dizer entrega a Deus. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, tá bom? Então, sejam bem-vindos aí quem tá chegando. Deixa minha colinha aqui do lado, né? Porque hoje é sexta-feira à tarde, a cabeça já tá um pouco mais cansada, mas a gente tem muita coisa para compartilhar, muita coisa legal pra gente poder aprender. E é o que eu sempre falo, né? A gente sempre tem algo aí para aprender, a gente sempre vai buscando, nossa mente vai abrindo, a gente vai buscando conhecimento e a nossa mente vai abrindo também, não é? Sejam todos bem-vindos, boa tarde. E aí vamos seguindo aí a nossa vida, né? E a grande questão, né, desse princípio, que na verdade é o último princípio dessa sequência de lives que eu tô fazendo, né? Que é são 10 princípios, né? O yoga, ele começa com 10 princípios. A gente falou dos 5, né, primeiros, que se chama yamas, que são princípios que vão falar pra gente do que não fazer, tá? E agora a gente tá falando de niyamas, que é o que se deve fazer, o que é aconselhável fazer. Então, esses princípios do yoga, eles vão nortear toda a nossa vida e eles estão intimamente relacionados com os princípios universais. Então, não tem nada que é muito absurdo, né? Que é uma coisa muito específica do yoga. Se a gente olhar ao nosso redor, esses princípios estão aí, né? A nossa vida está permeada desses princípios o tempo todo. É que às vezes a gente não percebe, é que às vezes a gente não se dá conta desses princípios, mas eles estão aí na nossa vida o tempo todo, tá? E o que o yoga vem fazer é mostrar pra gente, né, essas leis do universo. Como que funcionam essas leis do universo? E aí assim a gente vai entender um pouquinho mais hoje, especificamente hoje, sobre como que a gente pode confiar no fluxo da vida, né? Como que a gente pode fazer algo sentindo que realmente que a vida vai fluir, né? Que as coisas vão funcionar. Então, esse é o princípio de Isvara Pranidhana, que tem a ver com essa entrega, né? A gente fazer algo e entregar. É aquele famoso mantra, né? Que foi trazido pelo professor Hermógenes, que é um dos professores precursores aí do yoga no Brasil. E ele falava muito isso, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. É muito bonito, é muito rico, é muito profundo todas essas palavras. E aí dentro desse princípio do yoga, de Isvara Pranidhana, nós vamos ter, né, essa fundamentação para esse mantra, né, que é o entrego, confio, aceito e agradeço, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha para mim se estiver tudo ok. Muito bem. Eu vou começar contando para vocês uma coisa bem interessante. Muitas vezes, né, todas as situações um pouco mais desafiadoras da nossa vida, em que a gente se depara, a gente às vezes tem o hábito de dizer, né? Se Deus quiser, né? Ou
se Deus quiser, ou seja feita a vossa vontade, né? Deus está cuidando de tudo. Mas o quanto que isso realmente a gente acredita, não? É muito forte isso, né? Se a gente refletir mesmo, de verdade, o quanto que a gente acredita nas palavras que a gente pronuncia diante de situações que são desafiadoras para nós, né? Então, vamos pensar, né? A gente às vezes se depara com uma situação e aí a gente fala, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Mas nem sempre o certo nosso é o certo de Deus, né? Eu tô falando Deus, né, gente? Porque realmente eu acredito, e para quem não acredita em Deus, se quiser chamar de força maior, universo, né? É tudo a mesma coisa, porque aí é o que parte, né, desse princípio, né? Há algo maior. Há algo maior que coordena tudo. E isso não depende da gente acreditar ou não. Isso não depende da gente acreditar. Se a gente analisar um pouquinho, né, com inteligência, a gente vai compreender que existe algo maior, né? E aqui eu estou falando Deus, mas você pode chamar de algo maior, você pode chamar de universo, de natureza, de sol, o que você quiser, né? Mas aí trazendo esse exemplo, né? A gente fala, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Se o universo conspirar vai dar tudo certo. Mas o quanto que esse certo eu acredito que realmente que é o que o universo está querendo para mim. Ou o quanto que eu quero que alguma coisa se realize e fico esperando, né, que Deus, que o universo faça aquilo que eu acho que é certo, que eu acho que é certo, não é? Olá, Zélia, bem-vinda. Então, é muito importante a gente compreender esse princípio, né? Porque quando a gente falar, se Deus quiser, vai dar certo, a gente tem que realmente acreditar, né? Que esse certo é o certo de Deus, né? É o certo do universo. Não é o certo que eu acho que é certo, porque nós somos todos humanos, né? Nós estamos aqui nessa condição humana, aprendendo, evoluindo, e nem sempre a gente vai entender certas coisas. Então, esse certo, que às vezes é para mim, não é para o outro. E aí, o que é certo, o que é errado? Né? O que é bom, o que é ruim? Se uma coisa para mim é boa e para o outro julga como ruim. Entendem? Que então a gente precisa olhar acreditar, compreender, não é acreditar, né? É compreender que existe algo maior, que coordena tudo, que sabe de tudo realmente, né? Então, esse princípio ele vai trazer muito isso, né? Essa questão da gente acreditar, né? Da gente confiar que está tudo realmente fluindo do jeito que tem que ser. Independente se eu acho se é certo ou se é errado, né? Mas trabalhar essa confiança, né? Essa compreensão é esse princípio do yoga, que é Isvara Pranidhana, né? É a gente entregar a Deus, entregar o que a gente faz, né? E quando eu falo às vezes desse princípio, né? E isso é muito comum acontecer, todos os professores falam isso, né? Quando a gente fala esse princípio do entrega, né? Entrega a Deus, né? Você entregar, confiar, aceitar e agradecer parece passivo, né? Parece, então não preciso fazer nada porque Deus vai fazer tudo certo mesmo, né? E muitas vezes as pessoas entendem esse lado que não é bem assim, né? Porque vamos pensar, se a gente está aqui hoje, a gente tem algo a cumprir,
né? A gente tem um papel a cumprir. Muitos autores vão falar que a nossa vida, ela só tem sentido quando a gente tem um papel a cumprir. Quando a pessoa, muitas vezes, ela perde uma função, ela perde um emprego, ou ela perde um papel que ela exerce dentro da sociedade, muitas vezes ela vai perceber a vida sem sentido. E quando ela percebe a vida sem sentido, né, aí vem as doenças que fazem com que a pessoa não queira mais viver, né, como a depressão, como outras doenças, né, porque a pessoa não encontra um papel, não encontra uma função, e isso faz com que a pessoa perca o sentido da vida. Então, a gente não pode olhar para esse princípio do yoga como sendo um princípio que a gente vai entregar, então não preciso fazer nada, né? Então tá tudo nas mãos de Deus, não preciso mais fazer nada. Não é assim, né? Existe a autorresponsabilidade, né? Existe a sua ação primeiro. E tudo vai ser decorrente da ação que a gente toma. Só que esse fluxo a gente não controla. A gente controla aquilo que a gente faz, como que a gente recebe isso. Como a gente recebe o resultado. Mas nesse intervalo entre o que eu faço e o que eu quero, o que eu almejo, o que eu procuro, né? Tem uma série de circunstâncias que vão acontecer e que nem sempre vão sair como a gente esperava. Então, quando a gente fala, né, se Deus quiser, é acreditando que Deus realmente está no controle. Deus é essa inteligência que coordena tudo no universo. Por isso que eu falei que não é uma questão da gente acreditar, é uma questão da gente compreender. Compreender que existe uma ordem cósmica, né? Que existe uma inteligência que coordena tudo no universo, do minúsculo inseto ou do átomo, né? Até todo o planeta, toda a galáxia, tudo, né? E quando a gente compreende isso, né? Quando a gente toma esse conhecimento e a gente consegue entender esse conhecimento, a nossa vida vai fluir de uma forma muito mais tranquila. De uma forma que não é que a gente vai ter dias, vai viver o resto da vida tranquilo, não vai precisar preocupar com mais nada, porque tá tudo na mão de Deus mesmo, né? Mas não. Você vai conseguir lidar com as situações de uma forma mais leve. Quando as dificuldades vierem, né? A gente consegue compreender que tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo no lugar, né? Agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Tudo vem, e aí? Chegou. Você compreendeu que tá tudo no lugar certo, que é aquilo mesmo. Agora, o que eu vou fazer com aquilo? Né? Então, a gente ter esse entendimento vai fazer com que a gente olhe para tudo isso e consiga ter ações de uma forma mais equilibrada. E aí a vida flui. Aí tá a chave, né? Da gente entender essa inteligência que coordena tudo no universo, que coordena cada vida, todos os passos, né? Todos os processos. Tudo está na mais perfeita ordem divina. Eu gosto muito dessa frase, né? Está tudo bem. Eu falo muito isso nas aulas de yoga, né? Observa as sensações que vêm e vão. Está tudo bem, né? Porque esse estar tudo bem é essa confiança. Confiar que esse algo maior que existe no universo sabe de tudo. Sabe o que é necessário nesse momento para cada um de nós, né? Então, por mais difícil que seja uma situação, né? Porque muitas vezes a gente tende a sofrer muito.
Mas por mais difícil que seja, né? Está tudo bem. Está tudo na mais perfeita ordem divina. É aquele sofrimento, aquela dor, aquele desconforto, aquela doença, ela vem porque a gente precisa tomar uma atitude. E talvez se aquilo não tivesse acontecido na nossa vida, a gente não tomaria essa atitude. Então, é muito profundo, né, gente? Mas eu acho eu acredito que esse princípio é a base, assim, de todo yoga mesmo. Porque a partir do momento em que você confia, que você vive nessa confiança, né, nessa entrega, você está mais pleno, você vive os dias de uma forma mais plena, vive o agora, vive o presente, não fica preocupado com o que passou, o que vai vir. Então, é de uma profundidade assim muito grande. E muitas vezes, eu lembro que as primeiras vezes que eu ouvi isso no curso, né, do yoga, e eu já tinha ouvido algumas coisas, né, alguns professores falando, mas a chave só foi caindo, né, à medida em que eu fui entendendo esse princípio, né? Então foi muito estranho, né? Às vezes você pode estar achando muito estranho ouvir falar isso, né? Mas como assim, né? Tá tudo certo? Tá tudo sagrado? Tá tudo na perfeita ordem? Como assim? O mundo tá um caos. Né? É muito estranho, choca a gente mesmo, né? Mas gente. Eu sei que deve ser muito difícil para algumas pessoas, mas porque a partir daí a gente tá olhando o mundo com os olhos de Deus, com os olhos do sagrado. A gente não vai mais olhar o mundo com os nossos olhos, porque nós temos uma mente que julga muito. Nós temos essa mente que é dual, né? Que é o certo ou errado, é o bom ou é o mal, é o preto ou é o branco, é o céu ou é a terra, é o inferno ou é o céu, o paraíso, né? A gente classifica muito. A gente tem essa questão dos opostos que influenciam a nossa vida o tempo todo e a gente está sempre julgando. E a gente está sempre classificando. E a gente está sempre comparando. E aí é que a gente se perde muitas vezes. Se perde tanto em pensamentos que acabam gerando emoções, que vão gerar doenças, que vão gerar desconfortos para a nossa vida, né? É interessante falar sobre isso, né? Sobre essa questão da gente confiar, porque eu sempre lembro de uma historinha que o professor Hermógenes contava, que ele falava que ele começou a trabalhar levando yoga para pessoas que eram mais nervosas, né, e ansiosas, tanto é que tem um livro que chama Yoga para Nervosos, do professor Hermógenes. E aí ele conta que num determinado momento que ele estava atendendo num hospital, né, e que uma das religiosas que ajudavam a cuidar daquele hospital, ela estava muito mal, ela estava tendo uma crise acho que ela estava com problema no pulmão, estava tendo uma crise de falta de ar, né? E aí ela estava, né, apavorada e todo mundo achando que ela já ia, né, morrer, porque estava muito sem ar e desesperada porque não conseguia puxar o ar, e isso lá em 1960, tá, gente? E aí ele foi chamado, né? Ele estava lá no hospital atendendo e ele foi chamado para ajudar a ver se ele conseguia fazer alguma coisa por ela. E aí ele chega e fala: irmã, a senhora não reza todo dia, seja feita a vossa vontade? Na oração do Pai Nosso, né? Tem essa frase: seja feita a vossa vontade. E ele perguntou para ela: a senhora não reza, seja feita a vossa vontade? Por que a senhora não acredita? Por que a senhora não confia no que a senhora fala?
E aí, nesse momento, ele foi falar para ela, né? Tá tudo certo, tá tudo bem, pode relaxar, não precisa lutar. Deus cuida de tudo, né? Se a gente fala realmente com o coração, seja feita a vossa vontade, você pode relaxar, porque Deus está cuidando de tudo, é a vontade de Deus que vai agir. E aí ele conta, né, no finalzinho da história, que aí ela foi relaxando, ele foi conduzindo o relaxamento também com ela, né, que é uma prática também do yoga, mas pegando como gancho isso, né, seja feita a vossa vontade. E confiar no que você está falando. Pode não ser o que você quer, mas é a vontade de Deus. E quando você confia, você relaxa. E aí a vida flui, né? E aí as coisas vão caminhando. Então, é muito bonito, né? Essa questão. A gente fala muitas vezes, mas a gente não confia, né? Às vezes a gente fala e não confia. Bom, quando a gente entende, né, essa inteligência cósmica, né, esse algo maior que coordena tudo no universo, a gente vai começar a entender que é uma força de organização do universo, né? Por isso que às vezes a gente olha para alguma coisa e não entende. E aí a gente classifica como ruim, como mal, como que pode, que absurdo, mas a gente não sabe a história que tem antes daquilo. A nossa mente, a nossa consciência não é capaz de compreender todo o universo. E aí, a partir do momento em que você confia, né, que Deus, que essa inteligência cósmica, que essa ordem divina é puro amor, você relaxa. E a vida flui, de novo, né? A vida vai fluindo. E o universo, ele flui de acordo com as leis. Por isso que às vezes a gente fica indignado e a gente acaba não entendendo. Mas está tudo bem, está tudo em ordem. Porque é essa consciência suprema, né, que a gente chama de Deus, que está coordenando tudo. E não é uma coisa que... E aí a gente tem também aquela questão assim da gente achar que Deus dá mais para um e dá menos para o outro. Nossa, o pobrezinho lá tá sofrendo, Deus não olha, Deus não cuida. Aí tem o rico, né, que nossa, ganhou tanto dinheiro, né, tem sucesso, tem poder. Nossa, como Deus é injusto, né? Quantas vezes a gente às vezes não fala, mas às vezes pensa, né? Nossa, mas que injustiça. Por que que aquela pessoa tá passando fome e aquele lá tá esbanjando comida? Será que é Deus, né? Como é que Deus permite um negócio desse? Então, todas essas indagações parte do princípio que a gente não entende, a gente não tem consciência dessa inteligência, dessa consciência que rege tudo no universo, que a gente não consegue, a gente não vai conseguir entender tudo que veio antes daquilo acontecer, né? E a gente passar a confiar e compreender não é um processo muito simples, né? Porque como é que você vai ver uma pessoa passando fome e falar, Deus quis assim, né? Tem essa frase também, né? Deus quis assim. Deus quis assim. Então aí a gente vai falar da lei da ação e reação. Né? Que uma dessas, porque essa inteligência que coordena todo o universo, ela não é aleatória, né? Esse aqui eu vou dar bastante comida, esse aqui vai passar fome, esse aqui vai ter bastante emprego, esse aqui não vai ter trabalho. É assim, aleatório? Não, não é. Tem uma lei. Essa inteligência, Deus, essa consciência suprema, ela rege o universo
de acordo com as nossas ações. Mas Bia, e aquele coitadinho que tá passando fome, o que que ele fez? Só Deus sabe. Né? Algum motivo tem, nada é por acaso. E a gente ter esse entendimento, como eu disse, né, não é fácil. Muitas vezes a gente vai achar que é um absurdo, mas existem essas leis. E Deus, essa consciência suprema, essa inteligência, ela vai organizar tudo no universo de acordo com essas leis. E aí a gente tá num patamar de a gente olhar para as nossas ações e o que a gente está fazendo hoje, né? Então, se Deus dá tudo, eu não preciso fazer nada? Não, a gente tem que fazer, né? A gente está aqui para fazer alguma coisa, a gente veio aqui para fazer alguma coisa, lembra? O papel, a nossa função aqui e agora. Tudo que vem até nós é uma forma de nos mostrar uma direção, é uma forma que a gente precisa agir, que a gente precisa aprender, acho que muito mais aprender, né? E aí agir em cima daquilo e a gente poder fazer isso de uma forma mais equilibrada, sem entrar em desespero, né? Porque aí como que a pessoa que está passando fome, ela vai conseguir resolver alguma coisa, ela vai conseguir agir de alguma forma, não é? Como que uma pessoa que está passando por uma doença, né? A gente está aí em Outubro Rosa, né? Fala-se muito do câncer de mama. Como que uma pessoa está passando diante de uma doença, como um câncer, né? E vai ter equilíbrio e vai ter tranquilidade para lidar com tudo isso. Se não confiar, se não compreender, ela não vai conseguir nem pensar, né? E aí muitas vezes vem o desespero mesmo. E a pessoa acaba fazendo alguma coisa, alguma ação, que depois vai ter uma reação, né? Vai vir uma reação decorrente daquela ação de uma forma que a gente chama negativa, né? Mas foi a reação segundo a ação dela. E aí a gente precisa entender que não que a gente não deva ajudar as pessoas, né? A gente vai ajudar alguém que está passando fome, a gente vai ajudar alguém que está passando por uma doença grave, um familiar, né? Mas que a gente não pode assumir a responsabilidade disso. A gente ajuda, nós vamos sentir compaixão, sim, né? A gente vai se colocar no lugar do outro, a gente vai ajudar, mas a gente não pode querer resolver tudo aquilo. Não pode querer achar que aquele problema é seu. E isso não é ser egoísta, né? É a gente compreender que cada um de nós, de acordo com o que nós estamos passando, é algo que a gente tem que aprender com aquilo. E nessas situações mais extremas, né, de dor, de sofrimento, a gente tem que ajudar a pessoa a aprender e compreender essa inteligência que rege o universo. E aí a pessoa começa a ter mais equilíbrio, né, mais equanimidade para direcionar as ações no dia a dia. E aí a vida parece que vai fluindo. É fácil? Não é fácil, né? Não é fácil, mas nós estamos aqui para aprender. E à medida em que a gente vai aprendendo, né, a vida vai fluindo melhor. A gente vai caminhando de uma forma mais leve. Então é muito importante a gente tomar consciência disso, né? Que primeira coisa, né? Esse princípio tem a ver com a entrega, né? Da gente acreditar, não questão de acreditar, né? A gente compreender que existe algo maior que rege tudo nesse universo segundo leis. Então não tá aí solto, né?
cada um pegando um pouquinho para si. Tudo que vem na nossa vida é decorrente daquilo que a gente já fez, que a gente plantou. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Se a gente está colhendo algo agora, isso não veio do nada. Deus falou, eu vou dar artrite reumatoide lá pra Bia, aquela dor lá pra Bia. Deixa ela lá se virar com aquela dor. Será? Né? Então, existe algo, né, que eu plantei que me trouxe essa artrite reumatoide, que me trouxe essa dor. E o que eu tenho que aprender com isso, né? Quais as ações que eu tenho que ter a partir de agora, para que daqui a algum tempo eu não colha mais essa dor, né? Para que eu não colha mais isso. Então, a gente ter esse entendimento, e muitas vezes eu sei que realmente não é fácil entender, né? Mas faça esse esforço, né? Olhe para as coisas ao seu redor e perceba essa existência dessa inteligência que rege tudo. Porque tá tudo bem, tá tudo na mais perfeita ordem divina. Muitas vezes a gente não vai entender, a gente vai questionar, mas a gente precisa olhar de um lugar mais alto. A gente precisa, às vezes, sair daquela situação para entender todo o contexto. E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso. Então a gente precisa compreender que tá tudo bem, que essa inteligência ela tá cuidando de tudo. E quando a gente faz isso, uma outra coisa que é interessante, né, é a gente perceber que as coisas, que há uma interação de tudo, né? Porque o que eu tô fazendo aqui tá influenciando num monte de gente, né? Muitas pessoas vão ouvir depois, muitas pessoas vão se conectar com essa mensagem e vai ser uma propagação de energia, de vibração. E tudo que a gente faz é assim, né? Nós estamos todos interligados. E nessa compreensão, né, a gente vai entendendo que se eu estou aqui me procurando me autoconhecer, compreender essa inteligência, as leis do universo, e quando eu vou melhorando, quando eu vou aprendendo, quando eu vou evoluindo, eu trago um monte de gente comigo, né? Eu vou ajudando muitas pessoas que também estão passando pelo mesmo processo que eu. Não é que sou melhor, não. É que às vezes nessa área eu já consegui estudar e compreender um pouco mais das coisas. E aí a gente vem trazendo. Então tudo está interligado, né? Por isso que a gente tem que sempre procurar o conhecimento, né? Se autoconhecer e conhecer os vários temas aí que existem no mundo. Profundo, né, gente? Mas não tem como a gente fugir de tudo isso, né? Então, reconhecer que tá tudo em harmonia, mesmo aquilo que você olha e você acha que é o caos, né? Ao invés de reclamar, porque a reclamação, ela é uma negação de que tá tudo nos planos de Deus, né? Quando a gente reclama de algo, a gente tá negando que existe algo maior que coordena tudo. Quando a gente reclama, a gente está negando a presença de Deus na nossa vida. E aí a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a nossa mente, ela é danada. A gente vai reclamar se deixar o tempo todo. É reclamação uma atrás da outra. E quando a gente vicia em reclamar, a gente nem percebe e tá reclamando, tá xingando, né? Mas aonde que tá Deus? Você não confia? Você não acredita? Você não compreende? Você vai reclamar, né? Então a reclamação é isso, né? Quando a gente não reconhece, quando a gente acha que há injustiça no mundo, a gente não reconhece
essa ordem divina, né? A gente não reconhece a inteligência de Deus. Então é muito importante a gente estar atento com isso, né? A reclamação é uma das principais armadilhas para a vida não fluir. Isso é muito grave, né? Se a gente reclama muito, a vida não flui. A vida fica pesada. Parece que você está carregando o universo nas costas, né? Então é muito importante a gente estar atento com essa questão da reclamação, tá? E quando a gente reconhece, né? Aí vem aquele sentimento de gratidão, né? A gente reconhecer que tudo, né? Todas as situações, até numa pessoa passando fome, Deus está agindo ali de alguma forma, né? Mesmo em situações de dor, Deus está ali. E esse reconhecimento, né, de que está tudo em ordem, a gente precisa cultivar. A gente precisa cultivar, igual uma plantinha, né? Que você vai lá, põe uma aguinha, vai lá, poda, tira um galinho seco. É dia a dia. É um passinho de cada vez que a gente vai conseguindo ter essa compreensão, esse reconhecimento da presença de Deus em tudo, né? E quando a gente vai, e aí eu já falei para vocês do resultado, né? Tô vendo aqui minha colinha. O resultado, nem sempre quando a gente tá fazendo algo, né? E aí fala, vamos acreditar que vai dar certo, né? Mas o certo, pensa positivo que vai dar certo, né? Mas o certo nem sempre é o meu certo, né? É o certo de Deus. E esse reconhecimento, né, faz com que a gente aceite melhor os resultados. Às vezes a gente não entende, né? Porque a gente queria que fosse diferente, que tivesse acontecido diferente. E aí você entra numa luta, entra na negação, né, dessa inteligência que rege tudo. E quando a gente reconhece, a gente aceita o resultado que vem. Sabe por quê? Porque a gente compreende essa ordem, né? E você aceita aquilo, mas não quer dizer que você tem que ficar com os braços cruzados, né? E essa questão do entrego, confio, aceito e agradeço, né? Então, vamos imaginar. Você quer algo, né? Você quer alguma coisa. Então, você vai agir na intenção daquilo, né? E você vai fazer o seu melhor, da melhor forma. Você faz. Aí você faz o quê? Você entrega a sua ação. Entrega para essa inteligência cósmica que rege tudo. Você confia, porque você compreendeu que tá tudo certo, né? Aí vem o resultado. Aí você faz o quê? Você briga, joga fora, não quero esse resultado. Não, você aceita, né? O que isso está me mostrando? O que isso está fazendo com que eu aprenda? E não é só com as coisas ruins não, viu, gente? Com as coisas boas também, né? A gente olha e aprende, né? Aceita aquilo. Porque aquilo só veio porque você fez alguma coisa, né? E aí a gente agradece. Agradece por aquilo ter chegado. Só que o processo ele não para aí. Aí a gente não precisa cruzar os braços. Aí a gente age de novo. Só que como a gente já refletiu sobre o que a gente fez, o que a gente recebeu, a sua ação hoje vai ser um pouquinho diferente da última vez que você fez. Olha que interessante isso. E o processo da vida é esse, né? A beleza da vida é essa. O tempo todo é isso, né?
eu faço com uma intenção, com um desejo, sim, porque não é para parar de desejar que todo mundo fique bem, né? Mas a gente fazer algo concreto, né? Agir, colocar a nossa mão na massa mesmo, a gente agir, a gente confiar, aí a gente aceita, né? A gente compreende e aí a gente agradece. E aí a gente faz de novo. E aí a gente entrega. E aí a gente confia, aceita, agradece, aprendeu, faz de novo, né? E isso não tem fim. Esse ciclo, ele é infinito. Vocês já pararam para pensar isso? Será que vai ter algum momento na nossa vida que a gente vai cruzar o braço e vai falar, não preciso fazer mais nada? Né? Quando a gente fizer isso, a nossa vida perde o sentido. Quando a gente faz isso, a vida acaba. Então a vida é esse ciclo, né? E quando você acredita, quando você confia, quando você compreende esse princípio da entrega, né? Você entrega porque você sabe que algo maior, que Deus, essa inteligência suprema e consciente, onipresente, ela está coordenando tudo. Você confia, né? Processo de confiança. Eu posso confiar, posso entregar porque vai ser feito o melhor, né? Seja feita a vossa vontade. Se Deus quiser, vai dar certo. Pensa positivo, é tudo isso. Só que a gente tem que ter humildade de aceitar aquilo que está vendo. Porque aí quando a gente aceita, a gente aprende. A gente aprende, a gente evolui. A gente agradece e a gente age de novo, né? E tudo isso, né? A gente vai trabalhando quando a gente começa a entrar nesse ciclo, né? De fazer, entregar, confiar, aceitar, agradecer, fazer de novo. Quando a gente está nesse fluxo, a vida está fluindo, né? E a gente ter essa confiança, né? Esse ciclo rodando, uma coisa muito importante é a autoconfiança, né? Então eu sei que eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho uma intenção, eu quero algo, eu vou fazer o melhor que eu posso agora, com as condições que eu tenho, e vou entregar. Tá entregue. Deus, o universo, todas as leis vão agir, vão trabalhar e vão me devolver algo. E quando eu receber, eu vou agradecer, vou ver o que eu preciso aprender e vou agir de novo, né? É muito bonito, né, gente? Eu não posso nem falar nada, né? Porque eu sou uma testemunha viva de tudo isso, né? Todos nós somos. É que às vezes a gente não reconhece. Mas essa questão, né, da gente lidar com as dificuldades, com os desconfortos, com as dores, né, da nossa vida, é um processo, um fluxo que vai virando, né, dia após dia. E para terminar, a gente tá no final já, tá, gente? Já tô terminando. E antes da gente terminar, deixa eu só contar para vocês, né, que na última live eu falei para vocês da minha questão da volta, o retorno da dor, né? Que eu tinha ficado aí quase 2 anos em remissão da artrite. Aí depois que eu tomei a vacina do Covid, revoltou minha dor. Eu não sei se é mesmo por causa da vacina, eu tô associando que é, né? E aí, olha para vocês verem. E aí eu tava fazendo tudo certinho, né? Continuava fazendo exercício, meditação, dormindo bem, fazendo a alimentação, tudo certinha. Tentando cuidar, né, da saúde emocional, que também foi um ponto que eu acho que contribuiu, né, para que a dor voltasse. Mas eu tava fazendo tudo bonitinho.
momentinho, né? Principalmente a alimentação, né? Dava assim não tinha restrição 100%, né? Tava fazendo algumas coisinhas assim fora, mas eu já tava vindo fazendo, né? E aí, de repente, a dor volta, né? Uma dor muito forte na região do punho, que por causa da artrite, né? Que eu tenho. E aí, o primeiro impacto, o que é? Perguntar, por quê? Por que que voltou essa dor? O que eu tô fazendo de errado? Nossa, meu Deus, mas por que isso? Né? E num primeiro momento a gente, né, a gente tá aprendendo, né? Então a gente se depara com problemas, se depara com a dor, a gente questiona Deus. A gente reclama. A gente ignora que Deus está no comando de tudo, né? Mas aí depois eu respirei profundo, né? Comecei a meditar um pouco mais, comecei a investigar algumas questões emocionais, tô fazendo uma alimentação um pouco mais anti-inflamatória para ajudar, né? Eu poderia ter jogado tudo pro alto. Tudo que eu fiz não adiantou nada, a dor voltou, tá tudo a mesma né? E agora não resolveu nada eu ter feito tudo isso, então eu vou jogar fora, né? Eu podia ter feito isso, né? Mas aí aquela coisa, né? Veio o resultado. Eu questionei um pouquinho no começo, sim, confesso, né? Todos somos humanos. Mas depois eu respirei profundo, agradeci, porque alguma coisa aquela dor estava querendo me falar. E aí eu comecei a olhar para mim, comecei a fazer umas meditações mais profundas, né? Alguns processos terapêuticos novamente, e comecei a perceber, né, que eu não estava muito bem emocionalmente, mas eu não sei dizer se eu estava antes ou se eu fiquei abalada com o retorno da dor, mas enfim, eu fui buscando novamente, né? Intensifiquei a alimentação, comecei a fazer esses processos, né, de meditação mais profunda, de terapia, e a dor foi diminuindo, e hoje eu estou sem dor novamente. Durou 2 meses, mais ou menos, por aí. Há 2 semanas atrás eu estava já com dificuldade de fazer assim, e hoje eu estou fazendo assim de novo, né? Então, vejam bem, se eu tivesse jogado tudo pro alto, se eu tivesse me revoltado, talvez eu ainda estivesse com dor, não sei, né? A gente nunca sabe. Mas foi tão bom, né? Então, ter aceitado aquela dor naquele momento, agradeci, comecei a olhar para mim, comecei a agir, né? Em torno de tudo isso novamente. E a partir desse momento em que eu comecei a agir, o resultado que eu esperava, né? Nem sempre é assim, mas o resultado que eu esperava tá voltando, né? Então hoje eu tô aí sem dor novamente, só tenho a agradecer, mas é isso que eu quero incentivar vocês, né? A fazerem, a terem esse ciclo na vida de vocês, no dia a dia, diante das situações mais desafiadoras, mas também diante das situações que são mais fáceis, que são mais leves. Então, a gente sempre fazer algo com uma intenção, entregar o resultado, porque não adianta a gente querer ficar controlando, porque a gente não consegue controlar tudo, né? São infinitas situações, interações que o universo faz e a gente não vai dar conta de controlar tudo, então não adianta a gente querer ficar no controle. A gente faz e a gente entrega. Isvara Pranidhana. Se curva, agradece, seja feita a vossa vontade.
E aí, quando vem o resultado, a gente aceita, agradece, aprende e age de novo. E assim a gente vai indo. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Trabalhar com esse princípio do Isvara Pranidhana, né? Entregar tudo que você for fazer de uma forma de oferenda, né? De entrega mesmo. A oração é isso, né? Quando você faz uma oração, você faz a oração com intenção de alguma coisa. E por que a gente não faz isso nas nossas ações do dia a dia? A gente se curvar, entregar, confiar e agradecer. Então é isso, gente. Eu queria compartilhar isso com vocês, esse princípio que é assim uma revolução na nossa vida. Igual eu disse, muitas vezes não é fácil a gente entender, muitas vezes a gente vai questionar, né? A gente vai se deparar com as situações mais difíceis e a gente tende a reclamar, tende a perguntar por que comigo, de novo isso, mas a gente tem que fazer esse gesto de aprender, agradecer e agir novamente com a intenção de melhorar, de evoluir sempre. Tá bom? Bom, gente, último recadinho pra gente encerrar. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ó, um último recadinho, né? E eu já tinha preparado isso, porque dia 12 de outubro, né, é o dia de consciência sobre artrite reumatoide. Dia 12 de outubro, tantas coisas comemoradas dia 12, mas dia 12 de outubro é o Dia Mundial de Consciência da Artrite Reumatoide, né? E eu vou fazer uma live no dia 13. Não vou fazer dia 12, porque dia 12 tá todo mundo feriadão, curtindo, né? Então, dia 13, eu vou fazer uma live especial sobre artrite reumatoide, né? Vou trazer alguns sintomas. Vou falar sobre a doença, né? Sobre os sintomas, como que é diagnosticada a doença. Porque muitas vezes a pessoa tem artrite e não consegue reconhecer, demora para ser diagnosticado, e quanto mais demora, pior é o resultado, né? Quanto mais avançada a doença, mais difícil de controlar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a artrite reumatoide mesmo, a doença mesmo em si, né? E vou dar abertura para uma semana de atividades, numa semana em que a gente vai falar sobre a cura está em nossas mãos, né? A gente quando a gente entende, né, essa compreensão da entrega, a gente consegue perceber que a cura está nas nossas mãos, literalmente, né? Está nas nossas mãos, né? Então, de 13 a 23 de outubro, vai ser aí uma sequência de exercícios, de atividades. Vou estar colocando lá no grupo do Telegram. Quem quiser participar, entra no Telegram. E aproveitando, né, eu tô usando mais o Telegram porque o Telegram ele não costuma dar falha, né, igual deu dessa última vez aí, deu um bug geral no WhatsApp, Facebook e Instagram, que eu nem consegui fazer a live no dia. Então eu vou estar usando o Telegram, tá? O link para entrar no grupo do Telegram tá aqui na minha bio, no perfil do Instagram. E aí a gente vai... eu vou trazer uma série de atividades, de exercícios, de reflexões, para que a gente consiga ir construindo cada vez mais a cura, né? A cura para tudo que a gente quiser. No meu caso, né, um pouco mais específico da artrite, mas entender, né, como que eu posso ter saúde além das aparências. Como compreender, né, esse eu existo aqui agora, eu existo em várias dimensões, né, não é só a parte física, e como que eu cuido disso, né, pra gente trabalhar com uma saúde existencial. Então, nessa semana, vai ser mais de uma semana, né, vão ser 10 dias, 11 dias. A gente vai ter, então, a cura em nossas mãos,
tá? E aí eu aguardo vocês no grupo do Telegram, vou colocando algumas coisas aqui também, no Instagram, Facebook, né? E aí no dia 24 de outubro eu vou fazer o encerramento desse período aí da cura em nossas mãos, com o workshop Yoga e Saúde, que é um workshop que eu tô fazendo todo mês. Ele é transmitido pelo Zoom, e yoga e saúde, né? É como que a gente traz o yoga para o nosso dia a dia, para melhorar a nossa saúde, trazendo essa saúde além da aparência, além do físico, e a gente perceber que a gente tem que cuidar da nossa existência aqui e agora, tá? Então eu convido todos vocês para participarem. Vai ter aí um lançamento também, a semana de lançamento aí da plataforma de aulas online, Espaço Yoga e Saúde, que é essa plataforma que eu tô construindo para poder levar o yoga e levar saúde também para todas as pessoas, tá bom? Certinho, gente? Então, sempre lembrem desse ciclo, né? Desse fluxo. Entrego, confio, aceito, agradeço e vou agir de novo, né? Vou aprender e vou fazer melhor, da melhor forma que eu puder, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, gratidão aqui pela atenção de todos. Quem está assistindo a live depois, se quiser deixar aqui nos comentários as dúvidas, perguntas, comentários, é sempre bem-vindo. E semana que vem a gente não vai ter a live da segunda, a gente vai ter a live da quarta-feira, dia 13, que é da artrite reumatoide, tá bom? E a gente encerrou essa sequência de princípios do yoga. Espero que tenha aproveitado, que tenha feito sentido para você e que você possa aí praticar esses princípios no seu dia a dia. Gratidão, entrego, confio, aceito e agradeço. Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima. Beijo. Tchau, gente.